Hoje é dia de finado, né? Ou melhor, de finados. Eu quero trazer uma mensagem de consolo para você, que os mortos hão de ressuscitar, os mortos viverão. E quem fala disso com tanta clareza é o apóstolo Paulo. Ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala a partir do versículo 1 Coríntios capítulo 15, a partir do 35, ele fala como os mortos ressurgirão. E aí ele dá umas declarações sobre o grão, que ele fala que quando você planta o grão, ele começa a apodrecer, o feijão, por exemplo, e outros grãos, e depois que eles apodrecem, eles começam a ter uma vida nova. E ele fala de várias comparações ali, e cita os grãos, mas existe uma comparação de quando ele fala de corpos terrestres e corpos celestiais. Ele fala que a gente é plantado na terra com corrupção, com podridão, porque nós somos podres. Nós, se a máquina chamada coração ela para de bater, com 10 horas nós já começa a cheirar mal. Mas o apóstolo Paulo ele traz algumas revelações que isso é a nossa fé verdadeira, porque se nós cremos somente nessa vida aqui, como ele diz lá é isso mesmo, nesse mesmo capítulo, se a nossa vida limitasse só as recompensas ou as bênçãos deste mundo, nós seríamos as pessoas mais infelizes. E ele fala assim que os mortos hão de ressuscitar. E se você quer ter certeza disso, você pode conferir 1 Coríntios capítulo 15. Ele fala que nós vamos ressuscitar. E ele diz que nós somos plantados na terra com um corpo incorruptível, um corpo que perece, vamos receber um corpo incorruptível. Nós somos corruptíveis, somos corruptos, nosso corpo é podridão, porque somos descendentes de Adão. Mas assim como Adão veio nesse mundo, o Deus Altíssimo ele mandou o Senhor Jesus, e assim como o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, a Bíblia diz, se nós cremos que Cristo ressuscitou, também ressuscitaremos. Mas também aqui ele revela algumas coisas que não são tão agradáveis, porque não somente os que crêem no Senhor Jesus, que crêem na ressurreição, não somente aqueles que foram nascidos do Espírito vão ressuscitar, todos vão ressuscitar, seja os incrédulos, seja os que não crêem. Mas o meu propósito aqui hoje é de dizer que nós vamos ressuscitar, sim. Vamos ter um corpo incorruptível que não morre mais. Mas a pergunta é: para onde nós iremos? A Bíblia declara também que existe uma nova cidade chamada Nova Jerusalém, que Apocalipse revela isso, tranquilo. Também o próprio Jesus fala disso, onde eu estiver, estarei vocês comigo, na casa do meu Pai há muitas moradas. E ainda tem uma mensagem bem positiva, uma mensagem de alegria. Nesse mesmo capítulo 15, no versículo 52, a Bíblia diz que assim quando as trombetas tocarem, os mortos que morreram em Cristo, aqueles que se arrependeram, aqueles que se converteram ao Senhor Jesus, eles ressuscitarão primeiro e depois
as pessoas que estiverem vivas, as pessoas que foram nascidas do Espírito, elas serão transformadas e não passarão pela morte. É o chamado arrebatamento que muitos crentes falam tanto nesse arrebatamento. Mas eu digo uma coisa para você: a Bíblia diz que só vai herdar o reino do céu as pessoas que foram nascidas de novo. Em outra carta do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, eu estou falando do 1 Coríntios, agora estou falando em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, ele fala assim: olha, se alguém está em Cristo, nova criatura, e as coisas velhas passaram. E você precisa saber de uma coisa: para você herdar o reino do céu, para você fazer parte dessa primeira ressurreição, você precisa ser uma nova criatura. Eu sei que o próprio Jesus deixa isso claro: nem todo que me chama de Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai. E eu digo para você: os mortos vão ressuscitar, uns para o horror eterno, segundo Daniel, e outros para a glória eterna. E essa é a verdade. Se você não crê nas Escrituras, infelizmente, eu não posso fazer nada por você. É aquilo que eu falo. A única coisa que eu posso falar para você, que o Senhor Jesus deu a vida por você. O Senhor Jesus morreu na cruz para purificar os seus pecados, os meus pecados, mas você precisa se tornar um escravo dele. E essa é a verdade.